E aí, beleza? Em 1776, alguns líderes importantes jogam e comemoram enquanto assinam um documento de independência. Eles falam sobre como Lincoln e Washington ficariam com inveja. Depois tiram uma selfie, até que Benedict Arnold aparece de surpresa. Soldados britânicos invadem o local, matam todos os homens e Arnold destrói o prédio. Uma águia branca tenta fugir, mas a fumaça a pinta de preto. Então Arnold pega a declaração de independência e diz que precisa ir a uma peça teatral. Abraham Lincoln discute com um homem sobre impostos injustos e se afasta. Ele vê George Washington balançando em um lustre e caindo ao seu lado. O público aplaude e Abraham admira seu jeito alegre de viver. Os dois colocam camisetas iguais e entram no teatro. Arnold surge, conversa com Abraham e revela que traiu seu povo, se aliou ao Império Britânico e rasgou a declaração. Depois se transforma em lobisomem e morde o pescoço de Abraham. Ferido, Abraham cai no chão enquanto sangra e Arnold provoca George antes de pular no palco e xingar o público. Ele foge e George segura Abraham, que pede para ele lutar pela independência e renomear a nova terra como América. Abraham morre e George corre para fora do teatro. Os homens de Arnold se preparam para enfrentá-lo e quando George aparece, ele é atacado. Mesmo assim, ele vira o jogo. Arnold tenta insultá-lo, mas George usa motosserras escondidas nas mangas para lutar e derrotar os inimigos. Quando Arnold tenta fugir, George pula na carroça dele, mas acaba batendo em uma ponte e caindo. De joelhos no chão, ele grita América, até que um homem em um prédio o manda ficar quieto. No dia seguinte, fazem o enterro de Abraham. Depois da cerimônia, George conversa com Martha Washington, que percebe que ele está abalado e o convida a não passar a noite sozinho. E naquela noite, os dois fazem amor e Martha revela que está grávida. Mais tarde, George olha fotos antigas de infância com Abraham e começa a chorar. Martha pede para ele vingar a morte do amigo e formar um grupo de pessoas implacáveis como ele. Ela menciona Samuel Adams e George decide procurá-lo. Samuel está numa festa universitária onde explode fogos que fazem chover cerveja. George se aproxima e se apresenta, diz que precisa de ajuda para formar a América. Samuel não entende o que é a América, mas ao saber que George quer enfrentar os britânicos, decide se juntar a ele. Ele conta como criou a cerveja e oferece uma prova que George aprecia. Depois mostra suas habilidades com armas, impressionando George. Então dizem que precisam de um cavaleiro e Samuel sabe onde procurar. À noite, eles chegam a uma corrida de cavalos subterrânea e assistem dois homens competirem. De repente, um cavaleiro com armadura aparece e derruba os dois. O homem de armadura vence a corrida e se revela como Paul, um jovem estranho e solitário. Logo depois, soldados britânicos chegam e os três fogem para a floresta. Samuel diz que precisam de membros mais fortes e George comenta que vão queimar uma bruxa na praça. Eles vão até lá e veem soldados prestes a queimar alguém por ser cientista. A pessoa escapa com facilidade e derrota os soldados. Então, o grupo A convida para se juntar a eles. Descobrem que ela é uma mulher chinesa chamada Thomas Edison. Samuel hesita em aceitá-la, mas ela diz que adoraria lutar contra os britânicos. George percebe que ela é extremamente inteligente e pergunta o que devem fazer a seguir. Thomas diz que precisam de um rastreador e sugere Jerônimo, um nativo americano. Eles vão até a cabana dele e George pede ajuda. Jerônimo conta que os britânicos mataram todos que ele amava, então aceita para se vingar. Enquanto isso, o rei britânico James chega ao porto e conversa com Arnold, que diz que tudo está indo conforme o plano, mas avisa que George e seu grupo estão desafiando as regras. James manda Arnold acabar com eles. Enquanto isso, Jerônimo usa o cheiro de um lenço para levá-los até o bar do Vietnã. George convence o grupo a lutar contra os soldados do local e faz uma entrada dramática. Eles encontram Arnold no bar e uma luta começa, destruindo o prédio. Arnold tenta fugir pelos esgotos, mas Jerônimo o alcança. Arnold se transforma em lobo e morde o braço de Jerônimo, forçando-o a cortá-lo para não ser contaminado. Arnold entra numa carroça e tenta fugir, mas Paul chama seu cavalo Clyde e começa a perseguição. A corrida vira uma perseguição épica, com Paul desviando de vários obstáculos. Eles veem a carruagem de Arnold perto de um jato aquático e observam enquanto ele escapa em um jet ski. O grupo tenta saltar para o outro lado do rio com o cavalo, mas caem na água e lutam para sobreviver. De volta à terra firme, Samuel descobre
sobre onde Arnold estará. Eles percebem que a região é enorme e que não tem o discurso de Gettysburg. George pensa em desistir, mas Martha entra na sala. Ela cumprimenta todos com entusiasmo e George diz que ainda não são um time. Martha faz um discurso motivador e lembra George de que ele precisa realizar os sonhos de Abraham. Inspirado, George decide continuar lutando pela liberdade. Jerônimo lembra que Arnold é um lobisomem e o grupo decide criar uma bala de prata. Paul sugere que procurem o ferreiro que fez seu braço e todos concordam. Eles vão até um homem chamado John Henry, que George insiste em chamar de ferreiro. Pedem ajuda para criar a bala de prata, mas Henry desconfia deles. Mesmo assim, aceita ajudar porque odeia os britânicos, que estão arruinando seus negócios. E Henry se recusa a fazer a bala de graça. Diz que os britânicos confiscaram toda a prata para fazer colheres. O grupo se pergunta como conseguirá 3.000 colheres em uma noite, e Henry os leva até o Titanic. George propõe que planejem tudo com cuidado para evitar qualquer desastre. Henry avisa que só fará a bala quando trouxerem a prata e se afasta. O grupo tenta encontrar uma solução, e Samuel sugere que se disfarcem de soldados britânicos. Acabam capturados, mas George os anima e Paul derruba uma parede. Eles entram em um laboratório secreto e veem colonos transformados em britânicos por meio do chá. Thomas tenta extrair informações de uma máquina, mas George quebra uma cápsula e o chá destrói tudo. A embarcação pega fogo e o grupo foge com as colheres de prata. Na costa, Samuel sugere contar para todos que o Titanic bateu em um iceberg e que não tiveram nada a ver com o naufrágio. George volta para casa e conversa com Martha. Ela diz que não pode governar como Abraham fazia e que ele precisa encontrar seu próprio jeito. George conta que conseguiram as colheres, mas sem o discurso de Gettysburg, elas não servem para nada. Martha pede que ele descanse e vão dormir. Durante a noite, George sonha com Abraham. Ele diz que o sonho deles acabou ficando sem dinheiro e querem usar os fundos restantes para uma batalha final épica. Abraham também diz que George terá um filho e que deve governar todos os filhos e filhas da América. George acorda com os gritos de Martha. Ao descer, vê Arnold e soldados britânicos com ela. Ele tenta lutar com sua motosserra, mas Arnold tira o combustível. Os soldados levam Martha para o local do discurso de Gettysburg e deixam George desacordado. Mais tarde, o grupo se reúne em um shopping e George aparece apressado. Ele conta que Arnold sequestrou Martha e revela que Abraham era criptógrafo. Diz que a palavra América é um código e que precisa decifrá-lo para encontrar o discurso de Gettysburg. Enquanto isso, alguém terá que levar as colheres até Henry. Eles jogam um jogo que Jerônimo não entende e ele acaba ficando responsável pelas colheres. Em outro lugar, Arnold informa o rei James que usará Martha como isca para atrair George e seu grupo. James convoca o engenheiro-chefe, que ainda não terminou sua máquina. Insatisfeito, solta seu mascote Manchester, uma bola de futebol gigante que devora o engenheiro. Enquanto isso, George e os outros chegam a uma floresta. Ele mostra uma casa na árvore onde ele e Abraham passavam o tempo. Lá dentro, ele começa a decifrar o código. Enquanto isso, Paul e Thomas brincam do lado de fora, e ela percebe que Paul só entrou no grupo porque queria amigos. Thomas diz que quer que as pessoas gostem da ciência, mas os britânicos acham que ciência é bruxaria e tentam matá-la. George surge e anuncia que decifrou o código. Ele explica que A vale 1 e que One America é um lugar específico em Gettysburg. O grupo segue para esse endereço e descobre que se trata do único prédio existente na cidade. Eles avistam vários soldados britânicos no prédio e decidem esperar Jerônimo voltar com a bala. Enquanto isso, Jerônimo está num clube com Henry e os dois zombam de George e dos outros por sempre se acharem vencedores. Henry entrega a bala de prata e ri com ele, achando que o grupo está perdendo tempo. George não aguenta mais esperar e decide invadir o prédio. Eles entram sorrateiros, mas percebem que tudo ali é falso e caíram numa armadilha. George pega uma bomba sem querer e Thomas tenta desativá-la, mas acelera o cronômetro. Paul pega a bomba, monta em seu cavalo e foge. Clyde, o cavalo, empurra Paul para fora e diz que agora tem novos amigos. Ele corre com a bomba e se sacrifica quando ela explode, morrendo no processo. O holograma do rei James aparece no prédio
prédio e provoca o grupo. Ele revela que quer se casar com Martha e George o desafia. James aceita o desafio e entrega o endereço. O holograma se desliga e eles escutam Paul chorando do lado de fora. Quando saem, veem que Clyde está morto. Thomas sugere procurar uma médica famosa chamada Clara Barton. Eles a encontram e ela diz que pode tentar salvar Clyde, mas ele vai se tornar mais máquina do que cavalo após o procedimento. James come exageradamente e deixa Martha enojada. Quando Arnold chega, ele diz que sua máquina do juízo final está pronta. Arnold pergunta sobre o novo reino deles e James entrega apenas uma cidade pequena para ele governar. Irritado, Arnold arranca o coração de James e diz que quer comandar tudo sozinho. Enquanto isso, George pede que todos descansem, pois o dia seguinte será o confronto final. Ele encontra um bilhete de Abraham atrás de um retrato e consegue reunir milhares de aliados. Ele vai até um supermercado, compra várias armas e pede ao atendente uma copiadora. No dia seguinte, Samuel e Thomas se reúnem com George para o combate. Arnold aparece com todo o exército britânico e o Big Ben se transforma num robô gigante. Jerônimo e Henry chegam e dizem que preferem George como líder. Henry entrega a bala de prata. George distribui camisetas iguais para todos e diz que se vencerem, aquele será o símbolo da nova nação. Uma águia voa por cima deles e o grupo decide que ela será o pássaro nacional. George canta uma música que vira o hino nacional e milhares de pessoas aparecem. Ele conta que distribuiu panfletos com a ajuda de Paul, agora um ciborgue fundido com Clyde. George entrega armas ao povo e Arnold ordena que ataquem. A guerra começa e os colonos enfrentam os britânicos. O robô Big Ben mata Paul Bunyan, mas Baby, o boi azul, o destrói. Arnold pilota uma nave em forma de coroa e atinge os equipamentos de Thomas. George e os outros continuam lutando, enquanto Arnold manda os soldados atacarem a linha de frente. George vê Martha em cima de um elefante e Thomas o ajuda a chegar até ela. Ele sobe no elefante e percebe que Martha foi transformada em uma britânica. Enquanto Manchester enfrenta Samuel, Arnold sai de sua nave e mata o boi azul. Samuel usa a língua para transformá-lo em uma bola de futebol e o arremessa longe. Arnold ativa a máquina do juízo final que faz chover chá. O plano é transformar todos em britânicos. Samuel decide tomar cerveja, afirmando que ela é o oposto do chá. Thomas tem uma ideia e transforma um barril de cerveja numa arma. Ela conecta a máquina a um canhão e atira contra a máquina do juízo final. A chuva começa e Thomas explica que inverteu a polaridade do chá, fazendo chover cerveja. Os britânicos se transformam em estudantes festeiros e ao beber a cerveja, Martha vira a estátua da liberdade. Ela pede desculpas por tentar matar George e diz que ele tem uma batalha final pela frente. George e o grupo enfrentam Arnold, que se transforma em lobisomem. Samuel deixa a bala cair e todos procuram por ela enquanto Arnold espanca George. Martha encontra a bala e a joga para Henry, que a rebate como se fosse beisebol. A bala atinge Arnold na cabeça, matando-o e liberando fogos de artifício no céu. George se levanta e dá boas-vindas a todos ao que agora chamam de América. Então, eles destroem a Torre Britânica. 6 meses depois, George constrói um monumento para si e começa um para Abraham. O espírito de Abraham aparece e entrega a declaração. Samuel surge e George lhe dá um chapéu. Ao colocar, Samuel se transforma no tio Sam. Todos sobem ao palco e George faz um discurso na inauguração da América. Um homem pergunta sobre os escravizados e uma discussão começa com vários grupos pedindo igualdade. George percebe que governar será um desafio maior ainda. Terminando assim, America The Motion Picture, animação de comédia e ação de 2021. E eu espero você debaixo da chuva de cerveja